contexto, a gente vai entendendo que a ética, lá na página 162, é justamente sobre a parte central, né, de uma sociedade, onde é o caráter, evidentemente, um caráter individual de cada pessoa, mas que a gente deve levar em consideração essa certeza, né, de que é uma ação pessoal, mas que ela busca um comportamento mediante a sociedade. Tá certo? Lá, continuando ainda a questão dentro do espaço ético, tá certo? A gente vai vendo essas particularidades, por exemplo, que vem da palavra grega, que significa ídolo, que significa caráter, maneira de ser de uma pessoa ou de uma sociedade. Tá bom? Então, nesse sentido, a gente vai seguindo. Dentro da ética, né, as ações elas não são objeto de reflexão, que se origina pelos costumes e hábitos e partindo dos membros da comunidade. Ou seja, quando você está exercendo uma condição ética, você está refletindo também, pensando na sua coletividade, pensando nas pessoas que estão ali ao seu redor, certo? Lembrar sempre disso, que a ética ela é bem ampla, ela passa de um contexto pessoal para um contexto também, evidentemente, coletivo. Tá certo? Então, ainda dentro da própria filosofia, né, profundos debates filosóficos aconteceram no decorrer da história que levaram a questionar no campo da ética. Aí, assim, quais foram, Kelvin, podemos perguntar, quais foram os temas abordados dentro da ética, sobretudo na pessoa de Sócrates. Então, esses temas mais questionados, e eu convido vocês a olharem, a refazer uma reflexão lá no primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo, a vocês observarem aí, que lá tem exatamente dizendo, né? Quando os temas que Sócrates destacava, ou ele indagava com relação à própria ética, era quando agimos eticamente, certo? Quando agimos eticamente, o que buscamos? É uma pergunta. Existe uma finalidade para as ações éticas? Se sim, qual é elas? Essas são as perguntas socráticas, justamente para debater a ética, ou para se prontificar no espaço da ética. Então, vamos lá. Lembrar que essas perguntas aí, ela vem expressa na prova. As perguntas de Sócrates, que distinguia ou refletia sobre a ética, né? A conduta ética, ela passa por essas esferas, eticamente falando. Tá certo? Então, vamos lá. No século 4 a.C., Aristóteles estabeleceu uma primeira organização das ciências, no sentido do termo. Isto é, um saber sistematizado. Segundo ele, esse critério seria o quê, gente? Aí iremos para a página 163. 163. Lá na página 163, vai dizer que essa teoria, ou essa finalidade para Aristóteles, né, porque Aristóteles ele é o nosso filósofo principal na abordagem sistemática da ética, seria
a ciência, certo? Seria a ciência teoréticas. O que seria essa ciência teorética? Essa ciência teorética seria uma ciência de praxe, ou de costumes. Então vamos lá. Leiam aí o terceiro parágrafo da página 163, quando diz: de um lado ficamos as ciências teoréticas, aquele que produzia por teoria de contemplação, então lembrado da contemplação, lá no próprio livro de vocês, se vocês observarem, tem lá, inclusive está marcado em negrito, certo? Que essas ciências teoréticas é aquelas produzidas por teorias de contemplação. Faça uma associação aí entre essa questão de contemplação. O que não cria seus objetos, pois se dificulta, se dedicam a pensar ou refletir com relação ao objeto que já existe, independente do seu pensamento. Então, lembrar de associar a questão das ciências teoréticas com a questão da contemplação. Tá certo? Lembrar disso aí. Outro ponto é a questão das ciências, que para Aristóteles eles criam o seu próprio objeto e encontram a sua finalidade nelas mesmas. Dizemos que criam seus objetos, pois a ação humana depende do pensamento e pensamos e é pensando que agimos. Ou seja, para que uma ação ela aconteça, segundo Aristóteles, precisamos de um pensamento prévio. Então, lembrar, ação, certo? Pensamento e ação, podemos dizer assim. Pensamento e ação. Reflexão e ação. Ou seja, a gente não faz uma coisa necessariamente sem pensar, né? Porque aí seria agir por instinto. E a ética tem essa conduta de nos fazer refletir com relação ao comportamento humano. Se aí faz uma reflexão sobre o comportamento humano, nós não somos seres irracionais. Pensamos, refletimos sim. Ok? Então, quando eu digo, por exemplo, no caso das ciências, os costumes e hábitos estão intimamente conectados. Por isso, Aristóteles afirma que elas encontram sua finalidade nelas mesmas. Ao pensar as ações dos seres humanos, essas ciências não focam objetos exteriores, mas no próprio ser humano. Gente, cuidado com essas palavrinhas, viu? Quando eu digo assim, não focam, pelo contrário, focam sim. Focam sim. Então, eu estou dizendo que Aristóteles, estou afirmando que Aristóteles dizia que as nossas ciências não são focadas nos objetivos. Eu estou dizendo. Só que isso é falso. Não existe uma conduta em que os nossos pensamentos científicos, como Aristóteles diz, não estejam correlacionados com o objeto. Tudo está relacionado sim. Então, lembrar desse detalhe lá na prova, porque lá está dizendo, possa ser que venha dizendo justamente com relação a isso. Tá certo? Ainda quando eu digo sobre ciência, né? Sobre ciência, e aí eu vou destacar justamente a pessoa de Aristóteles, certo? E eu vou dizer que tem o Aristóteles, na verdade assim, vamos lá. Tem uma ciência
A ciência é a ética, que é o objeto de estudo de Aristóteles, e aí vamos para suas subdivisões. O que é que ele está focado? Então, a filosofia afirma, segundo Aristóteles, que estuda as ações humanas, baseando naquilo que é natural em cada indivíduo. Naturalmente, em cada indivíduo é apropriado, ele se apropria justamente do caráter, certo? O que é que Aristóteles vai defender na questão ética do indivíduo? O caráter. Então, o caráter humano parte desse princípio, parte desse fundamento. O caráter humano, a ética, que é objeto de estudo aristotélico. Então, a gente vai interpretar que o caráter ele parte de um temperamento que é o modo, né? Que é o modo de que se temperam, ou seja, em cada um de nós, aos 4 elementos básicos. E esses 4 elementos básicos, como no livro de vocês vai dizer, certo? Lá na página 164, vai dizer que seria quente, frio, seco e úmido. Quente, frio, seco e úmido. Certo? Seria justamente o quê? Esses 4 objetos, como a gente vai aí. Ele vai ter outras questões mais típicas da questão do dualismo, mas, sobretudo, essas questões básicas, como eu estou falando aí, o quente, o frio, o seco e o úmido. Veja se vocês conseguem observar. Tá certo? Então, parte dessa logística, né, o temperamento, ele dá origem a 4 tipos básicos de caráter, né? Que aí tem até alguns caráteres que ele também destaca, além do que já foi falado anteriormente, que seria o sanguíneo, né? O fleumático, o cólerico e o neurólico. Certo? Melancônico, aliás. Melancônico, desculpem. Não é melancólico, não? Melancônico. Melancólico. Melacólico. Melacônico. Melacólico. Melacólico. Certo? E aí, esses comportamentos, ele parte dessa logística. Certo? Lembrar disso aí. Lembrar que a ética aristotélica, ela não ensina a viver de acordo com o caráter racional. Ela não ensina. O que é que ela ensina? Ela ensina a equilibrar. É diferente. Ela ensina o indivíduo a se equilibrar num comportamento humano. Tá certo? Então, lembrar que a consciência ela parte de uma obrigação moral, certo? A consciência. Eu falava isso em aulas anteriores, que não precisamos, né? Não precisamos que alguém diga o que é certo e o que é errado, certo? Não precisa, não precisamos disso. Mas sim, precisamos compreender as nossas ações, porque a nossa consciência já vai nos levar a um direcionamento justamente de compreender aquilo que é certo e aquilo que é errado. Certo? Aí a gente vai dando continuidade aqui, a gente vai lá para, deixa eu ver, a questão da distinção do prazer e felicidade. Certo? Prazer e felicidade. Porque aí, lá na página 165, já vai falar sobre isso. Que é sobre o que é que a gente pode ter
entender como prazer e entender como felicidade. Na página 168, a página 168 também fala justamente sobre isso. Aí eu me foquei mais, eu quis trazer uma fala mais do que é felicidade, do que é prazer, para que a gente consiga fazer uma alusão bem mais simples. Lembrar que o prazer ele é momentâneo e a felicidade ela é mais demorada, né? O prazer é instantâneo, é passageiro. E a felicidade é permanente. É tipo isso. Que vai ser lá na página 168, está exatamente falando, destrinchando bem direitinho com relação a isso. A pessoa que faz o bem, nesses termos, age virtualmente. Portanto, é uma pessoa feliz. O que é isso? Uma pessoa que tem autonomia. Então, o ser humano é um ser racional, segundo Aristóteles, que, entretanto, sua função é de uma vida ativa, segundo a faculdade racional da alma, ou seja, fazer o bem. E fazer o bem traz felicidade. E o que é felicidade? É uma alegria permanente. Aí ele vai partir para vai dizer que a pessoa que pratica esse bem é uma pessoa feliz e é uma pessoa virtuosa, né? Virtuosa e prudente, lá na página 166. Aí aqui nós temos que Aristóteles afirma que todos desejam o prazer. Ao se colocar contra alguns de seus contemporâneos, Aristóteles dizia que o prazer é um mal que nos desvia do verdadeiro sentido da vida, a qual seria preciso renunciar. Gente, olha que interessante aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó. Repetindo, Aristóteles afirma e se coloca contra os seus contemporâneos, que dizia que o prazer é um mal. Gente, o prazer é um mal que nos desvia do verdadeiro sentido da vida, ao qual seria preciso renunciar. Então, aqui já é um propósito, viu, Mirela? Já é um propósito de renúncia, entendeu? Já é um convite a você renunciar aos prazeres para você ir em busca da felicidade. Ao contrário, Aristóteles considerava que o prazer é um bem, algo a ser almejado, resultando, porém, que a felicidade da vida ética não pode ser somente o prazer. A felicidade, gente, não é só o prazer, mas é você ser algo constantemente feliz. Isso é interessante demais. O prazer contrário estariam recaindo em imprudência e desequilíbrio, justamente por não priorizar o racional, que seria o quê? As virtudes e as ações, mas sim o irracional, que é os apetites. Outra coisa, apetites aqui está relacionado, certo? Apetite aqui está relacionado a desejo. Virtude está relacionado à felicidade. Apetites, desejos. Virtudes, felicidade. Então, ainda dentro da questão da finalidade ética, eu só senti falta nesse livro porque o autor, né, que é Silvio Galo, ele só traz propriamente a ação de Aristóteles dentro da condição ética, né? Apesar de ter outros filósofos também. Mas ele vai trazer uma ética mais da filosofia antiga,
E essa ética, ela traz uma... Ele só abordou Aristóteles, né? E aí diz que, na filosofia aristotélica, a ação humana é sempre orientada para os fins. Se pretende alcançar por isso, essa filosofia é vista como uma ética dos fins. Sua questão é saber quais são os membros e verdadeiros fins para quais deve seguir nessas ações. Ou seja, a ética para Aristóteles é você refletir, pensar o que é que a ação humana, como é que eu vou ser uma pessoa ética, certo? É fazer uma reflexão de si mesmo, tá certo? Aí, ainda dentro do questionamento do que seria a ética, né? Porque a ética, ela deve, sobretudo na questão escolar, a ética, ela deve ser a pauta no ambiente escolar e premissa na atuação dos educadores, certo? Então, isso é uma fala mais de comportamento, né? Que parte de todos aqueles envolvidos na ação da educação, por assim dizer. Como também, já finalizando, porque eu vou até a página que Isabel perguntou, eu vou até na página 169, né? Eu vou da página 162 a 169. Então, leiam, né? Leiam, façam anotações, vejam aqui as questões em destaque do próprio livro, do que a gente debateu em sala de aula, tá certo? E aí tem até uma questão de hábito. Veja lá na página 169, onde tem um rapaz fazendo o teste de bafômetro, que vai abordar justamente as questões das leis de trânsito, né? Das leis de trânsito, né? Qual é e a pergunta, inclusive, do próprio livro de vocês, na página 169, a questão 3, gente. Ó, qual é a relação entre a cena apresentada na fotografia desta página e o pensamento de Aristóteles? Certo? Qual é? Aí a gente vai ter como resposta que seria o seguinte. Vamos lá. Que a figura, ela explica a necessidade da criação e aplicação de leis que tornem aptos a ações das pessoas de modo a agir eticamente para o bem comum. Certo? Então, justamente isso que a gente vai falar, porque assim, a gente, vamos dizer que a gente sente prazer em fazer o bem nas leis de trânsito, por exemplo, andar sempre na mão direita, certo? Isso é uma regra de trânsito, pelo menos no Brasil. Aí assim, Reginaldo, só no Brasil? Tem outros países no mundo, sim, que também é à direita, mas tem países que é à esquerda que você anda. Isso é uma ética de trânsito, né? Respeitar o semáforo, por exemplo, para evitar acidente. Então, isso lhe dá prazer em você seguir as leis de trânsito, porque isso lhe faz bem, tá certo?